Graça e paz, meus amados, está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical aqui no nosso canal Tens um Minuto. E é um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Desta feita, iremos tratar da quinta lição que tem por título O casamento é para sempre. A priori eu quero lhe dizer, por mais que passássemos 2, 3, 4 horas, não daria para abordar o tanto que tem de assunto nesta lição, principalmente sobre o casamento. Então será um breve resumo, uma explanação objetiva e clara para você nesses 25 a 30 minutos por diante. Alguma dúvida se restar, deixe para tirar no domingo, que você tem um maior tempo com o seu professor. Se essa dúvida persistir, procure o pastor da sua igreja, o departamento da família, que irá lhe orientar melhor acerca desse tema. Espero que com a ajuda de Deus nós possamos aprender muito nesse resumo e que você possa chegar com embasamento no próximo domingo, tanto você professor quanto você aluno. Tudo que iremos falar acerca de casamento, iremos falar com base na Bíblia Sagrada, do que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para mim e para você, e também algumas lições de alguns apóstolos do Senhor. Sem mais delongas, eu te convido a vir comigo meditarmos nesse tema maravilhoso e de suma importância. Vem comigo! Meus queridos, o tema a qual iremos abordar hoje é casamento. Então eu quero a priori destacar para você e te apresentar dois livros para você. O primeiro é Direto ao Ponto. Fala sobre sexo, para você que é casado, é claro. E o segundo livro que eu quero destacar para você é A Incrível Revelação do Amor. Livro também maravilhoso. Se você quiser mais detalhes, depois me procure que eu lhe darei acerca desses dois livros a qual eu lhe apresentei aqui. Mas, dando prosseguimento ao nosso tema, que eu tenho como de suma importância, o casamento, e eu deixo claro para você aqui, não é apenas para você que é casado. Talvez você que tenha entrado nesse vídeo agora diga, mas eu não sou casado. Eu não sou nem noivo, não tenho namorada. É para você também, meu querido. Precisamos aprender acerca desses temas. Então, este vídeo é para você casado, para você que é noivo, para você que está namorando e para você também que está esperando no Senhor o seu amado ou sua amada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é o casamento? E os dicionaristas definem da seguinte forma. Casamento é uma união voluntária entre duas pessoas que desejam constituir uma família. Ademais, formando um vínculo conjugal que está baseado nas condições dispostas no direito civil. Esta é uma definição acerca do casamento. Agora, qual é a definição de casamento à luz da Bíblia Sagrada? E eu quero usar como base o que o autor da revista trouxe para mim e para você acerca do que é o casamento. E ele diz o seguinte: o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e mulher entrem em uma aliança a fim de construir uma união na mais perfeita intimidade. Esta é a nossa definição à luz da Bíblia Sagrada. E à guisa de introdução, é válido aqui destacar que ao longo dos anos o conceito de casamento foi se modificando assim como as sociedades. Mais à frente, eu tentarei trazer um vídeo para vocês acerca do tema sociedade líquida, que fala acerca dessa fluidez, desta forma maleável que a sociedade a qual nós vivemos está constituída, onde a verdade hoje é verdade, amanhã não é verdade.
onde o que é errado hoje, amanhã não é errado. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Ela não muda. Ela é imutável, assim como os preceitos estabelecidos por Deus acerca do casamento. Por mais que a sociedade tente mudar, ou usar uma palavra muito conhecida nos nossos dias, ressignificar a ideia de casamento, nós que temos a nossa Bíblia como regra de fé e prática, seguimos o que está estabelecido na palavra de Deus. E a palavra de Deus define 4 pontos acerca do casamento que eu julgo ser muito importante para o nosso entendimento. A primeira coisa é que o casamento deve ser heterossexual, ou seja, um casamento entre o homem e a mulher. Segundo, ele deve ser monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. Não um homem e 2 mulheres ou vice-versa, não. Um homem e uma mulher. Esse casamento também deve ser monossomático, ou seja, tornar-se-ão uma só carne. E em 4º ponto, este casamento instituído por Deus é um casamento indissolúvel, ou seja, é o tema da nossa revista. É um casamento para sempre. Esta é a formação, é o projeto original de Deus acerca do casamento. Para você ter uma ideia da importância do casamento, o apóstolo Paulo aos Efésios, ele compara esse relacionamento de amor ao relacionamento de Cristo com a igreja. Ou seja, o amor de Cristo pela igreja foi e é um amor sacrificial, que vem da palavra agapau, ou seja, ágape, amor sacrificial. E o apóstolo Paulo vai fazer essa comparação. Assim seja o amor do marido pela esposa, um amor sacrificial, um amor de entrega. Para você ter uma ideia do quão importante é esse projeto. A priori eu digo para você, uma sociedade que não segue os preceitos divinos estabelecidos por Deus acerca do casamento é uma sociedade que está ou em decadência ou entrando em decadência. Até porque uma sociedade ela só consegue progredir, avançar e ser abençoada se ela estiver baseada, alicerçada nos preceitos divinos e primordiais para o casamento. A guisa de introdução era isso que eu tinha para trazer para você. Ademais, nós iremos ao longo da lição, ao longo desse resumo, trabalhar acerca de como constituir um casamento à luz da Bíblia Sagrada. O que fazer para se livrar das ciladas do diabo que tenta diariamente destruir esse projeto divino de Deus, que tenta levantar ideias, ideologias para confundir a mente daqueles que servem ao Senhor. É por isso que diariamente devemos estar buscando, lendo e meditando nas Sagradas Escrituras para não sermos confundidos com aquilo que o inimigo das nossas almas quer trazer para nós. Meus queridos, eu gostaria de ler com você o nosso texto áureo, que se encontra em Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6. O texto nos diz: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Partindo então para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo de número 32. Acompanhe comigo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros
do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta, tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. A nossa palavra-chave é casamento. Anote bem isso. Iremos trabalhar nessa lição acerca desta palavra-chave, casamento. Eu quero ler com você o nosso primeiro tópico, que tem por título A Condenação do Adultério. E o primeiro subtópico tem por título Definição de Adultério. O nosso segundo tem a posição de Jesus quanto ao adultério. E o terceiro é os males do adultério. Eu falei a priori na introdução para você acerca dos preceitos do casamento cristão. Como ele deve se basear? Ele deve ser heterossexual, monogâmico, monossomático e também indissolúvel. Com base nisso, Jesus vai tratar acerca do sétimo mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 24 e o versículo de número 14. E esse mandamento é o seguinte: não adulterarás. E aqui nós trazemos, o autor traz para mim e para você, a definição de adultério. E vem da palavra moixel, que significa ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. E da parte da mulher, permitir adultério, ser devassa. Essa é a definição da palavra adultério no contexto bíblico. E por que Jesus condena o adultério, Otoniel? Porque se Jesus estabeleceu que o casamento deve ter esses 4 princípios, a qual eu apresentei para você, e o último dele é indissolúvel, para que isso aconteça, o homem não pode pecar, a mulher não pode cometer o adultério. É por isso que nos mandamentos de Cristo está lá, não adulterarás. Ou seja, você não deve adulterar. Você não deve cobiçar a mulher. Você não deve cobiçar o marido do teu próximo. Entenda isso muito bem. Jesus vai trabalhar com isso e ele vai elevar isso a um nível bem mais alto. Eu tinha falado na lição anterior e eu vou ressaltar novamente para lembrar a você. Era consumado o adultério quando era pego no ato. E assim que fosse pego no ato, era levado para fora da cidade ambos, e ali eram apedrejados. Isto é a lei de Moisés. Jesus traz um significado maior. Entenda, eu vou falar novamente. Jesus veio aperfeiçoar a lei. Então Jesus traz um significado bem mais abrangente. Ele diz, agora não é se você for pego no ato de adultério. Só o fato de você pensar, você já cometeu o ato de adultério. Então Jesus traz uma dimensão maior. Jesus traz um significado mais abrangente e traz um peso para mim e para você. Para nós vigiarmos acerca dos nossos pensamentos. E aqui eu destaco para você uma frase do Martinho Lutero. Abro aspas. Ele diz a seguinte coisa: você não pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Fecho aspas. Ou seja, o pensamento, ele vem à sua mente. Você não pode impedi-lo de vir. Mas cabe a você não deixar ele fazer morada no seu coração. Quando ele chegar à sua mente, você deve repreender, pedir misericórdias ao Senhor, pedir a ele instruções e pedir para que ele repreenda,
para que isso não alimente o seu homem interior e que você não seja corrompido através desse pensamento e se torne em um pecado, como Jesus deixou aqui bem claro. Se você pensar na mulher do próximo, você já cometeu o adultério. Veja que isso é muito interessante. E olhe que isso nos traz uma responsabilidade imensa de vigiarmos, de estarmos sempre ligados no Senhor, com a nossa mente sempre voltada nos preceitos divinos, uma mente ocupada. Há um ditado muito popular que diz que mente desocupada é oficina do diabo. E eu tenho que concordar com esse ditado. Aquele que tem uma mente desocupada, logo encontrará algo para ocupar a sua mente. Mas aquele que tem a sua mente, o seu coração ocupado com as coisas do céu, o inimigo não tem vez contra a sua vida. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando o pensamento venha bater a minha porta, ele vai estar ocupado, preenchido com as coisas do céu. Quando o pássaro quiser fazer ninho, não tem mais espaço para ele, porque o Espírito Santo já preencheu todo o espaço que tinha vazio. Então Jesus aqui nos traz uma responsabilidade e nos alerta: cuidado. O ato de adultério não é só se você for pego no flagra. Não. É na sua mente. Inicia no seu coração. Então tome cuidado com isso. E quais são os males deste devastador adultério? O autor destaca a desconfiança, os problemas emocionais, as feridas que você deixa no outro, a desvalorização, o desrespeito e a fraqueza e a queda espiritual. Lembre-se de uma coisa: o adultério deve ser evitado a todo custo, pois as suas consequências são devastadoras, além de ser pecado e de ferir a santidade de Deus. E eu destaco para você aqui Provérbios capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 8. Leia em casa aí, no seu cantinho, com mais tempo, e medite nele. Entenda uma coisa: o adultério traz para você a queda na sua vida espiritual. E o homem, quando está nessa situação, só Deus para o ajudá-lo. Só Deus para levantá-lo. Só Deus para erguê-lo novamente. É por isso que Jesus, desde o começo, ele não só enfatiza que o casamento é para sempre, como ele diz: não faça isso, porque isso acabará com aquilo que eu planejei para a tua vida. Ou seja, se eu planejei um casamento para você e para todos, que é para sempre, não deixe o pecado bater à sua porta, não deixe o adultério bater no teu coração. O nosso segundo tópico tem por título: o que rege o coração, regerá o corpo. E tem por subtópico o seguinte tema: o que procede do coração? O homem é o que pensa. E em terceiro e último lugar, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Aqui é uma coisa interessante, o autor vai destacar a palavra lebá, que significa coração. E ela se refere ao homem interior, a mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. E aqui eu quero fazer já um nexo entre o primeiro subtópico e o terceiro subtópico, que fala sobre ser dominado pelo Espírito. Aqui há uma diferença clara daquele que tem o Espírito Santo lhe dominando e daquele que não tem o Espírito Santo lhe dominando. Aquele que não tem, quando todo esse desejo bate no seu coração, ele não tem o controle sobre estas coisas. Ele não consegue tomar uma atitude que fuja deste pecado, mas pelo contrário, ele cede, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus lhe instruindo, lhe dirigindo e nem lhe alertando. Diferente daquele
que abriu mão dos seus desejos, que abriu mão da sua vontade, que declarou como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta pessoa agora, ela é dominada pelo Espírito Santo. É o que está lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. E esta dependência do Espírito Santo é o meio pela qual ele consegue se livrar, vencer desse pecado do adultério. É por isso que é indispensável na vida do cristão a presença do Espírito Santo. Sem ele, você está perdido neste mundo. Até porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu envio outro que é igual a mim, o Consolador, que irá lembrar vocês de tudo quanto eu tenho falado. Ou seja, que vai lembrar vocês sobre os mandamentos, sobre as ordenanças, sobre aquilo que eu falei no Sermão do Monte, para que vocês não se percam, não se esqueçam. Até porque Jesus sabia que o ser humano ele tem uma certa amnésia a se esquecer daquilo que Deus ensinou. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus não pode reclamar disso, não pode se queixar, porque o Espírito Santo bate na tua alma e na tua mente dizendo, isto é pecado. Se arrepende, não faça isso, retorne, não dê mais um passo. É por isso que nós devemos estar dominados pelo Espírito Santo de Deus para vencer esse pecado. Esse pecado que vem para destruir o projeto original de Deus. Até porque eu abro aqui um parêntese para você. Jesus fala sobre esta mulher ou este homem deixar a sua esposa quando se é pego num ato de adultério. Mas eu te pergunto, isso foi um mandamento de Jesus? Não. Isso foi uma concessão. E concessão não é mandamento. O mandamento de Jesus é que o casamento seja para sempre. Mas por o homem ser fraco, por o homem não ouvir por várias e várias vezes o caminho do Senhor, por não atentar à voz de Deus, é que ele acaba caindo nesses precipícios. E acontece o adultério e logo após o divórcio. Mas Deus não quer isso para nenhum casal. Pelo contrário, Ele quer que além disso, por mais que aconteça isso, haja o arrependimento, haja o perdão e que esse casamento prossiga. Que ele chegue ao pleno conhecimento de que aquilo que ele fez foi pecado, o que ela fez foi pecado, mas que se ela se arrepende e que não vai fazer novamente. O que Deus quer é que o casamento dure para sempre. Essa concessão é uma concessão que só acontece porque o homem dá brecha a esse pecado. Entenda muito bem isso. Explique isso em sala de aula e você que me assiste, aluno, entenda, pelo amor de Deus. Deus não colocou o divórcio como um mandamento. O mandamento é que o teu casamento dure para sempre. Até que a morte o separe. Entenda muito bem isso. E aqui o autor, ele fala sobre isso. O que procede do coração é o que rege a vida. Aí é que está. Se você está baseado no que o salmista falou, a palavra de Deus está no teu coração. Logo, o que vai preceder, o que vai dirigir a tua vida, o que vai regê-la, é a palavra, é os mandamentos, é o que Deus deixou para mim e para você. No entanto, se você não tem buscado a palavra de Deus, se você não tem andado por ela, se você não tem vivido uma vida pautada nesta verdade, logo, o que vai reger a tua vida serão muitas das coisas, menos a palavra de Deus. É por isso que eu e você devemos diariamente buscar essa palavra, buscar esse Deus verdadeiro, único e que não falha. Só assim, só deste modo, nós conseguiremos viver um casamento abençoado e pleno de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. O nosso terceiro e último tópico tem por título a indissolubilidade do casamento e tem por subtópico o casamento na perspectiva bíblica. O que fazer para que o casamento seja para sempre? E por último, o casamento, uma união indissolutível.
indissolúvel. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa primeira parte aqui do casamento na perspectiva bíblica, eu já trouxe para você na nossa introdução. Então vamos falar agora do que todo mundo gostaria de ouvir. Qual o segredo para se ter um casamento para sempre? Qual a dica? O que devo fazer? Essa é uma pergunta, eu acho que todo mundo quer saber, mas que poucos querem buscar na Bíblia Sagrada. O autor da revista vai nos dar algumas dicas acerca disto. E ele diz: o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Veja que coisa interessante. Ele aqui cita algumas coisas importantes. O respeito. E aqui eu ressalto novamente. Quem respeita, não adultera. Amizade. Bom tratamento. Carinho. Tudo isso faz parte de um bom relacionamento. De um casamento à luz da Bíblia Sagrada. Partindo para o nosso último tópico. O nosso último tópico também vai falar sobre o sexo no casamento. E o autor vai destacar a palavra coabitar. E a palavra coabitar significa relação sexual, grave bem isso, dentro do casamento. Jesus, em momento algum, vai tratar desta relação sexual, vai dar abertura, vai dar liberdade para esta relação antes do casamento, nem extraconjugal. Não. É o relacionamento no casamento. Dentro do casamento, esse relacionamento sexual. É tanto que o significado original do verbo coabitar vem dessa expressão, relação sexual dentro do casamento. E nosso último subtópico, como eu falei para você, que o casamento é uma união indissolúvel, o autor vai falar justamente sobre isso. Sobre viver um casamento para sempre. E nós vivemos em uma geração que muitos se casam hoje e se separam amanhã. Ou depois de um mês. Às vezes se casa por interesse, porque alguém com quem ele se casou tem uma herança, tem um bem, tem uma aquisição maior. Este é o casamento da nossa geração. Em busca de algo. Em busca de prazer e não de um verdadeiro amor. Um amor como Jesus fez pela sua igreja e como Paulo bem citou. Um amor sacrificial. Um amor de entrega. Não. O amor mundano, o amor desse mundo a qual nós vivemos é um amor apenas de fachada. Apenas para aparecer. Em outras palavras, para ficar bonito na foto. Um amor que não aguenta as tempestades, que não aguenta a chatice do outro, que não aguenta passar mais de 1 ano, 2 anos, que não entende as diferenças, que não senta para conversar, que não senta para planejar um futuro baseado naquilo que Deus estabeleceu para ambos. Este é o casamento que não dura para sempre. Este é o casamento que se casa hoje e se separa amanhã. O casamento que Deus estabeleceu para mim e para você é um casamento que precede oração, precede busca ao Senhor, precede uma confirmação de Deus. É um casamento que, apesar das dificuldades, estão juntos, estão unidos, estão fortificados pelo Deus que uniu. É um casamento que, apesar de ser retrógrado, que apesar de ser ultrapassado para a nossa geração, não abre mão daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Mesmo que seja careta, mesmo que todos não estejam fazendo. Mesmo que muitos digam, é a moda antiga. Ah, é a moda antiga, mas é o que Deus estabeleceu para mim. E se foi Deus que estabeleceu, Ele sabe o melhor para o nosso relacionamento. O casamento
que Deus estabeleceu para mim e para você que me escuta nesse momento é um casamento que glorifica o seu nome. É um casamento que serve de reflexo para esse mundo do quanto Deus ama a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Esse deve ser o retrato do verdadeiro casamento baseado à luz das verdades bíblicas. Um casamento que expressa o amor de Deus. Um casamento que tem fidelidade. Um casamento que tem companheirismo. Um casamento que tem o amor de Deus bem presente no meio do casal. Por fim, encerramos essa lição maravilhosa acerca do casamento. E eu não deixaria de ressaltar para você novamente as bases do casamento estabelecido por Deus. Primeiro, ele é heterossexual, ou seja, entre o homem e a mulher. Ele também é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. Ele é monossomático, ou seja, tornar-se-ão uma só carne. E por último, ele é indissolúvel, ou seja, para sempre. O autor e escritor John Piper, e também pastor, ele vai nos deixar a seguinte frase. Acompanhe comigo. O casamento segue o padrão do relacionamento de compromisso de Cristo com a igreja. Portanto, o significado mais elevado e o propósito mais final do casamento é colocar o relacionamento de compromisso de Cristo e sua igreja em exposição. É por isso que o casamento existe. E se você está casado, esse é o motivo de você estar casado. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus possa fortalecer cada dia mais o seu casamento. Para você que está buscando um casamento, espere no Senhor, porque Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Fique na paz e que Deus te abençoe.